último episódio, estávamos falando da rotina da semana. É isso. Está valendo! Vamos lá pra Vida é uma Corrida. Aqui com o Fabão, cervejeiro da Práticas. Fala galera, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão escutar esse podcast maravilhoso. A vida é uma corrida. A gente parou aqui falando dos treinos da semana e vai render, gente, que vocês falam pra caralho, mano. Vamos pular já pra quinta-feira. Bom, Quinta-feira foi bacana porque a gente juntou nossa turminha lá dos alunos, fomos fazer o treino de corrida ali no Parque do Cocal em Vila Velha. vamos só situar. Domingo a gente fez aqui no Retiro do Congo um misto, certo? Um cross-country. Isso, cross-country. Aí na quinta nós já fomos para o Parque do Cocal em Vila Velha e lá aconteceu o quê? Cara, lá pela segunda vez a gente fez um treino misto de corrida lá na pista de corrida. A gente fez uma parte, um fartlek e 15 minutos, né? E uma parte, uma corrida com subidas em arquibancada. Como é um treino com pessoas com condicionamentos variados e um tempo também curto, eu estou mesclando aí breves intervalos. Aqueles 15 minutos de fartlek aí são bem menos do que, por exemplo, estaria na planilha de um aluno que estaria ali começando com 20 minutos. Emílio, explica para os nossos ouvintes aí o que é fartlek. O fartlek, ele é uma metodologia de treino que faz um jogo de velocidades. É um termo nórdico, lá da Suécia. Esse treinamento ficou famoso com um cara famoso da corrida, mas para famoso da corrida você precisa estudar corrida. Emil Zatopek, campeão olímpico em 1960, e ele usava o fartlek. Lá nos países nórdicos eles usavam essa metodologia, diferente do pessoal que treinava na Inglaterra, diferente do pessoal que treinava nos Estados Unidos, que é correr alternando velocidades. Existem 1000 maneiras de organizar um fartlek, né? Geográfico, com distância, por tempo, por liderança. Uma dúvida técnica. Com aviso, sem aviso. Qual que é a diferença do tiro? A gente escuta muito tiro, você pega a planilha online, você pega as pessoas falando. Qual a diferença do fartlek pro tiro? O tiro é um treino anaeróbico que ele foi concebido para aumentar a velocidade máxima. Esse é um treino específico para velocista, tá certo? Então, o que é o tiro? Que é o intervalado clássico. O intervalado clássico é um intervalo com pausa parada. Então, você faz o esforço máximo e para, e senta, e deita. E tem um tempo pré-determinado de intervalo inativo até você se recuperar fisiologicamente para fazer o próximo intervalo de esforço máximo. Então, se o seu pode ser aí tempo, e geralmente é por tempo, você faz ali os tantos metros que o intervalo determina num tempo, você precisa cumprir aquela meta de tempo, e geralmente é a meta, né, apertada, bem justa. Tem um intervalinho ali, uma margem, mas é 5 segundos. Se o seu tempo de 400 metros é 50 segundos, você tem ali de 48 a 52 para performar 8, 10, 20, 40 tiros numa sessão de treino. Esse é o objetivo do treino intervalado. A diferença do fartlek, o fartlek não para. Você não anda, você não para. Você continua correndo. Então, corre rápido, corre lento, corre rápido, corre lento. Tem 1000 maneiras de você regular esse estímulo aí, mas é um treino que aumenta a nossa tocada de corrida. Tá? Então, como eu estava falando, a gente está misturando ali pequenas disposições para o treino, até para fazer uma alegoria para vocês que têm a planilha na mão e às vezes está fazendo sozinho, não teve oportunidade de fazer com o treinador e está entendendo como funciona
ali o fartlek. E a gente mesclou com o treino ali de subida na arquibancada, que é um treino clássico de preparação física, de esportes de indoor, os esportes de salão, como a gente chamava antigamente, que é futebol de salão, vôlei, basquete, handebol, tal. Sim! Como é que foi? Vamos lá, a minha percepção, né, desse treino de quinta-feira, foi o segundo treino de quinta-feira que você introduziu esse fartlek, né, nos nossos treinos. Eu acho completamente exaustivo, mas é bacana, é aquela exaustão seguida de, consegui terminar e ainda tenho fôlego para a próxima etapa. Então é desafiador, sua cabeça começa a batalhar ali, a fazer as contagens, né, de cada volta que você está dando na pista. E tem hora que a matemática quer fugir, né? A matemática quer fugir. E foi o que você falou, o mais interessante são os descansos no trote. Em movimento, né? Você não para, você descansa em movimento, se esforçando. O que você achou do fartlek? Você que não estava com treino de planilha, não tem muita organização, mas já tinha feito o fartlek na bicicleta. Sim. Vamos lá. Ele é desafiador, eu acho que é a grande palavra para quem está correndo sem uma estrutura de planilha, sem uma organização. Porque você fala assim, corro todo dia 1 hora no calçadão, na rua. Quando você põe o fartlek, você muda muito a sua postura de corrida, sua respiração, seu ponto de cansaço. Então você sai daquele conforto ali que você faz 1 hora e você tem uns estímulos muito fortes. E tem hora que falta, não tem jeito. Tem hora que foram 10 tiros ali, 10 estímulos, 10 intervalos. Na quinta-feira retrasada, eu cheguei no 8º, terminei o 7º muito ofegante, muito cansado, e o 8º eu me arrastei. O 8º, 9º e o 10º eu me arrastei. Na quinta-feira, já estava mais cansado, eu cheguei no 6º cansado, o 7º eu já me arrastei, o 8º, 9º, o 10º foi sofrido. Mas é um estímulo interessante, porque é o que você falou, você olha depois a velocidade média, você olha depois o número, apesar de eu ter chegado mais cansado no décimo estímulo, a minha velocidade foi melhor em relação, o meu resultado foi melhor em relação à quinta-feira passada. Cara, o fartlek, ele é um treino tão bacana, ele tem um segredo, né? O segredo do fartlek é a amplitude entre a máxima e a recuperação. Então, quanto maior a amplitude entre a máxima e a recuperação, maior o estímulo intramuscular, neuromuscular que a gente faz, né? Então, a repercussão no músculo ela é muito grande, porque você esforça e você descansa, esforça, descansa. Você está sempre partindo do zero. É diferente de você fazer um intervalo ali de 5 minutos, né? Que seria os 30 segundos de cada um dos 10, daria ali esse tempo, 5 minutos de esforço. E quando você olha o gráfico, e você pode olhar lá o seu gráfico, você vê quantas você chegou na meta, se você vê a uniformidade dos seus esforços, se ele vem despencando, se ele caiu, se você poupou para chegar no final. Geralmente tem uns que ficam ali, o 6, o 7, o 8 meio devagar, dando uma, né, o quarto e o a quinto, pontinha do gráfico cai para poder chegar no final. Quando você entende que você está treinando e está produzindo um gráfico, isso também no trabalho é do caralho, né? Você está trabalhando e você está assim, cara, eu estou produzindo um gráfico, isso aqui vai ficar registrado. Quando você treina e sabe que está produzindo um gráfico, e sabe que está trabalhando, esse trabalho fica muito gostoso de fazer, ele fica muito próximo de uma uniformidade efetiva,
e ele é muito prazeroso de você contemplar quando você chega, porque desempenho é uma coisa subjetiva. Você sair e falar assim, corri rápido, corri forte. Pra você, né? Não, Porque se você for, de repente, comparar com outra para pessoa... todo mundo é um valor subjetivo, Assim, entendeu? Mas quando você... Então, uma coisa você fala assim, corri forte. Aí você chega lá no teu gráfico, você olha assim, não foi tão forte. mais ou menos, beleza, né? E precisa ter essa percepção. Mas quando você chega e fala assim, corri bem hoje, você vai lá no seu gráfico, no aplicativo, e você fala assim, caralho, todos os meus intervalos estão uniformes. Todas as minhas recuperações estão uniformes. Porque às vezes você mantém lá o gráfico, a parte alta do estímulo de velocidade, ele está alto, mas se você olhar a base do pente lá, eu costumo associar o gráfico do Fartlek como um pente. Você olha a base, ela está decrescendo, então cada vez você vai mais devagar para acelerar mais. Então se você está tendo um gasto exagerado ali, embora você esteja chegando na velocidade final, você não está com um esforço uniforme. Você não está eficiente. E quando você contempla, você fala assim, cara, porra, cumpri a porra do treino, fiz aqui um negócio bacana, ó. Você já sabe que a parada foi boa. Então isso te dá contentamento, né? Quando você aprende a achar na miséria. É porque é miserável, cara. Você corre tênis forte, você tem ânsia de vômito. A língua cola no céu da boca. Você se sente sufocado. Sim. A sua perna começa a falhar. Você fala assim, porra, eu tô empurrando e não tá indo. Mas quando você percebe que isso aí tá relacionado a uma coisa bacana que você produziu e tá ali, ó. O resultado não tem tá como ali. desfazer. O resultado tá ali. Isso dá contentamento, cara. Isso dá prazer. Isso você sempre falou comigo no ciclismo, e que é assim, coisas que eu não entendia. Pô, ele sempre puxava a minha orelha, porque eu falava assim, cara, eu tô chegando a 53, que tinha que chegar a 53. Eu tô chegando a 53, ele falava assim, mas olha o seu descanso. Você tá, porque era 30 a 53, 30 a 53 os estímulos. Mas ele falava assim, olha o seu descanso. Aí eu olhava, meu descanso tá 23, 24. Porque hoje eu entendo que é muito importante, talvez até mais importante, se eu tivesse mantido o 30 ao 53. Porque é a velocidade ali da recuperação. Então ele fala, olha o gráfico, você está chegando no 53, beleza, mas a sua recuperação não está eficiente. Você está indo muito embaixo. A custa de uma recuperação exagerada. Se você não recuperar tanto, talvez você não vai atingir tanto. E essa sempre foi uma discussão saudável ali, e foi a origem desse podcast. Foi no treino de Foi esse processo de feedbacks aí. Porque vamos entrar aqui no assunto que é a abordagem. A abordagem do treino, ela precisa ser individualizada. Além da prescrição, o jeito como que eu abordo isso com o atleta, ele precisa ser individualizado. Sim. Porque a abordagem determina o quanto que eu vou tirar e quanto eu vou manter você produtivo. Porque dependendo da minha abordagem, eu posso tornar você improdutivo, do ponto de vista emocional, por exemplo. Se eu for muito rígido com algum determinado tipo de pessoa, na cobrança, ou na coisa estrita do desempenho, ela pode se frustrar. Porque ela pode ter uma personalidade que encara diferente o esforço, e ela pode ter uma percepção de progresso não tão apurada. Então ela não consegue olhar o pequeno progresso como coisa boa, ela quer ter sempre 80, 90% de progresso. Isso eu acho que é de qualquer um. Então a abordagem precisa ser diferente para eu entregar. Porque uma coisa é você ter 30% de progresso, vamos lá, 70% de progresso numa abordagem bem amarrada, estrita, exigente, mas
individualmente é a mesma coisa. Eu tenho uma abordagem flexível, menos restrita, entregar 80% de melhora de desempenho para aquela realidade flexível. Se eu colocar na tua realidade, aquele ali rendeu menos 10. Não, vamos lá, rendeu 20% de ganho. Ao passo que se você tivesse mudado a abordagem, isso talvez tivesse chegado a A 60%. percepção, isso, aumenta a percepção do progresso. Então, progresso ele tem, desenvolvimento, ele tem uma abordagem relativa e uma abordagem absoluta. Se eu for comparar com a realidade individual, eu estou fazendo uma coisa relativa. Se eu for abordar num parâmetro world class, ou seja, olha aqui, você está treinando para maratona, o Kipchoge, ele tem tanto tempo aqui, ele fez um treino aqui com um intervalo de tanto. Eu boto uma máscara com isso, né? Uma máscara para espelhar o teu desempenho. Tem cara que vai funcionar assim, não, eu vou pegar. Tem cara que faz assim, meu velho, não esquece, não quero ser o Kipchoge. Só que é uma alusão que eu sempre faço, entre você hoje e o Kipchoge, tem um você no meio do caminho ali que vai se desenvolver, mesmo que você não pegue o ideal lá, você vai sair da tua... Certamente você vai... Mas isso é uma questão de abordagem. Então eu usei com o Rampinelli uma abordagem que um cara cartesiano aceita. Você tem uma formação de exatas, engenharia, tem uma cabeça formada em quadradinhos. Você entende isso? O mindset é diferente. Cara, eu fiz um treino pra esse cara, falei assim, nós vamos fazer uma coisa bacana aqui porque ele suporta. E eu resolvo as entrelinhas. Então, fiz um treino para ele, que era um fartlek, onde ele tinha que alcançar a velocidade máxima dele, que ele tinha alcançado num outro treino, digamos lá, 50 por hora, num fartlek de 3 para 1. 3 para 1, 1 minuto de... Não, 1 minuto... 1 minuto para 1 chegar. para 3. 1 pra minuto 3. para chegar a 50 km por hora, 3 minutos para descansar, a base é 30 km por hora. E aí ele ia lá fazer o treino e mandava. Aí ele mandava lá, tabulava no Excel Criei todo um controle. as velocidades máximas e eu... olha que legal, não sei o que, falar assim... Ok, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Animadaço. Falei assim, vamos implementar uma ferramenta de controle. Rampinelli, quão produtivo você foi de 0 a 100? Assim, como assim? Sim. Ok, são quantos intervalos? São 20. Em quantos de 20 você atingiu 50 por hora? Aí eu falei assim, porra, aí você quer me fuder. Aí tava dando 6 de 20. E tem um monte lá com 48, 49. Eu falei assim, Rampinelli, na hora que você bater 80% da meta, nós vamos aumentar a velocidade. Aí ele começou a trabalhar para alcançar 80%. Ele alcançou 80%? Ok, Rampinelli. Você achou um ponto que desafiasse ele, né? Sabe bom. o que aconteceu? Ele não aumentou a velocidade, ele diminuiu o tempo. Então ficou 1 para 2, para 50. Você acha assim, pô, eu cheguei a 50, não mudou nada. Rapaz, Faz uma diferença. Quando eu mexi no tempo de recuperação, a produtividade que dava 80% caiu para 40%. foi quase, foi menos, foi 20 e tantos por cento, chegou a 30. Não chegou a 30. E aí, eu quase chorei no alto. Não sei o que e Eu tal, falei, uma cara, crise eu tô me existencial. sentindo um bosta, eu falei com ele no Eu alto. falei assim, foi bom. Vamos agora trabalhar para aumentar a produtividade. Ele foi aumentando. E aí eu vou falar assim, a questão da abordagem. Se em determinado momento ele estava fazendo 50% ali de produtividade, os outros 50% estava rolando um processo de alcançar que ele não chegava, mas eu preciso contar aqueles esforços ali.
E nesse processo ele estava fazendo o processo de aumentar a velocidade máxima, todo o processo neuromuscular, de respiração, que embora não tivesse uma produtividade absoluta de 80%, na questão de produtividade, como ele estava fazendo o processo, e eu falava assim, cara, você não pode desistir nesse aqui, ou não fazer esse aqui, você tem que todos tentar chegar, mesmo que você não alcance. E aí ele ia lá e fazia, aí era 50, 48, pô, meu Deus, 47. Só que isso aí tem a variável do trânsito, a variável do aclive, a variável da curva, não sei o que. Cara, mas somando todos os esforços, o processo está rolando e está sendo efetivo. E a ferramenta na caixinha do Exatamente. dia. Embora você não esteja tendo assim, um recorde mundial, um personal recorde ali todo dia, você está fazendo um trabalho que vai ter uma hora que vai virar uma chave, porque tem um tempo para a metodologia funcionar. Tem uma hora que vai virar uma chave que você vai dar um pulo e a produtividade vem. Aí, sabe um exemplo de ferramentinha, só para contextualizar? Eu sei que tá chato essa parada aqui que a gente tá discutindo de produtividade e tal, pode mas caber para você. Aguenta aí, porque vai ter um dia que vai ser assim, mais putaria. Cara, eu começava a pedalar, dava paulada, saía, parará, o Jefinho vinha comigo, cara, às vezes batia no buraco, às vezes tinha um pedestre, aí tinha que frear. O caminhão vai me perto. Aí eu falava pra ele, cara, ó, eu tentei hoje 8 vezes, porque 2 aconteceu isso. Ele falou assim, você tem que tentar 10, não são 8. Não são fazer 10. Então, o que isso me ajudava? Na hora de uma prova, na hora aqui de um treino mais longo, cara, aquela freada que eu precisava fazer para iniciar de novo, cara, isso tudo ajudava aqui. Às vezes o pelote quebra, você precisa chegar, às vezes você precisa apertar. Esse estica e vai é o treino que eu fazia. É a natureza do ciclismo lá na pista, na estrada ou no circuito. Que assim, que era o chiclete, aquele chiclete do pelote, me matava. E isso nada mais é do que um chiclete estruturado. E aí você fala, okay. Essa dificuldade não vou ter mais. Exato. Aí eu percebi o seguinte, eu comecei a fazer pessoas a sofrer. Então quem estava comigo sofria. Que é a natureza do esporte de competição. Aí eu falei, opa, sofro ainda, porque tem gente muito mais forte que eu. Mas, peraí, eu consigo fazer sofrer. Entendeu? Então essa ferramenta era interessante. E você vai usando essas coisas quando você está cansado. Peraí, eu estou cansado, eu preciso mudar uma dinâmica aqui para que eu possa descansar num determinado momento. E aí você usa uma ferramenta dessa. Você dá uma esticada, volta, respira, porque o seu corpo está treinado a isso. Você em 2, 3 minutos você recupera. Então você dá uma esticada, quando você volta, recupera, você fica melhor. E aí você mantém o ritmo e vai embora. São perfis diferentes, né? Você vê, por exemplo, você pega as grandes competições, as grandes maratonas aí, galera fechando em 2,5, 2,10, cara, 2,8, tem corredores ali que chegam com a cara assim, né, mostrando uma exaustão absurda, batendo o tempo dele. E tem corredores que chegam como se estivesse correndo uns 5. A cara do Kipchoge, quando ele fez os 42, 195 lá com menos de 2 horas, no evento teste, ele não estava no máximo. Cara, é a mesma cara que ele começou a corrida. Praticamente, é um negócio assim, absurdo, mas por que também, né? O que você vê? Ele não conquistou isso em um mês, né? Em 2 meses. Não, mas leva 20 anos de carreira. Eu ia falar. Então, assim, as grandes conquistas levam tempo. Né? Exatamente. E todo mundo, assim, né? Talvez você, eu, a gente não tá mirando o Kipchoge, mas pra gente é uma grande conquista. Hoje minha grande conquista é conseguir correr 10 km. Cara, o maior ativo de investimento no desenvolvimento pessoal no esporte é a perspectiva de tempo. Se você
tem uma perspectiva responsável de tempo, em que você se permite evoluir gradativamente, você vai ser um grande sucesso. Se você coloca um prazo apertado, você vai ser um grande fracasso. E sucesso se você ganhar não, o campeonato. Sim, é pessoal, Isso, desenvolvimento isso, pessoal. isso. E se você não bota compromisso de tempo, né? Compromisso de se melhorar, você está jogando ativos fora, cara. Sim, sim. Você está desperdiçando sua energia vital. Hoje eu estou na equipe Sharks e eu troco muito com o Virgílio, né? As questões dos treinos e tal. E a gente percebe na pista que como faz a diferença você estar preparado. Você ter ferramenta na sua caixa de ferramenta. Então, essa semana tive a oportunidade de pedalar com 2 pessoas e essas 2 pessoas vieram na minha roda de mountain bike, as 2 pessoas de speed. Contra o vento, na rodovia do Sol. Vem que vem. Então, o que eu estava ali? Usando ferramenta. É fácil? Claro que não. Claro que não. É até diferença de equipamento. Mas eu tinha ferramenta. Eu tinha café no bulho. Então, aí que você percebe assim, como uma técnica faz diferença. E muitas vezes a sua ferramenta ela causa estranheza no ambiente, porque você está sendo diferente. Vamos falar assim de ciclismo. O pessoal que não treina resolve tudo na ignorância, na força bruta. É um giro travado, é pinhão pesado. Quando pega um cara que tem recurso ali de resistência, que bota uma rotação bota uma rotação maior, diminuindo o esforço muscular dele, vira chacota. Aí o ventilador, refrigeradeira, não sei o que lá. Só que no final do pedal eles estão morrendo de câimbra. E você vai para casa tomar sua cerveja, brincar com o filhinho e tá tudo bem. Só que você não pagou o preço de esforço exagerado. Posso falar uma outra enorme diferença? No outro dia. Como que você está no outro dia? Normalmente essas coisas mais longas a gente faz no final de semana e às vezes calha de cair num domingo. E segunda-feira você tem que trabalhar. Então, você acorda segunda-feira inteiro. Você acorda inteiro. Isso é a diferença da técnica. Cara, eu vejo pra mim que isso é uma grande métrica do progresso que você tá fazendo, cara. Nossa, e é a melhor, porque eu corro corridas extenuantes. Eu imagino. E no outro dia, eu vou correr para passear. E no dia assim, a gente, eu e a Dani brincamos muito no começo do nosso namoro, em que ia pra corrida de manhã, sumia todo mundo. A gente ia pro restaurante ou pro barzinho e tal. Não tinha ninguém da corrida, tinha outras pessoas. O pessoal da corrida tava tudo mortão lá, morfando na cama, com câmera, não sei o que. E eu sempre terminei meus eventos com condição de curtir o lugar, porque eu com as minhas competições eu viajo, vou para lugares maneiros, curto o lugar, no outro dia a gente sai para correr, sai para pedalar, sai para curtir, né, o que a gente gosta. Na segunda-feira eu tô pronto para treinar, enquanto tem gente que precisa ficar uma semana parado, dor muscular, estiramento, puxada, repuxada, esgotamento. Cara, eu acho assim, o maior benefício do condicionamento é o bem-estar posterior. Aí você fala assim, cara, tô bem. Pode até ganhar a corrida, se você ficar uma semana inválido, esse não é o tipo de desempenho que eu quero pra mim. Entendi. A gente correu no domingo, na segunda-feira eu corri, terça eu pedalei, quarta eu pedalei, quinta eu corri, ontem eu pedalei. Eu até brinquei com a Emília, falei, vou descansar da corrida pedalando. Eu cheguei ontem cansado? Obviamente que eu estava cansado, até porque estou chegando em casa tarde, estou dando aula e tal. Mas é um cansaço que não é da corrida, que não é do pedal. É um cansaço da semana, que vem acumulando. Cansado de estar vivo. Se estiver vivo, não quer ficar cansado, morre. Então assim, se eu não estivesse fazendo atividade,
eu estaria cansado igual sem fazer atividade. Ou mais cansado, porque o condicionamento físico faz com que os outros desafios se tornem menos opressores na sua condição geral. 29 minutos já! Ou seja, se você está descondicionado, uma reunião te quebra, velho. Uma reunião de 2 horas, sentado na cadeira, ouvindo a abobrinha. Desculpa os empresários aí, executivos, mas porra, abobrinha pra caralho nessas reuniões. Velho, abobrinha, você sai morto, velho, emocionalmente, fisicamente. Agora, se você tem preparo físico, você sai cansado, mas você não sai morto. Sua recuperação é muito mais rápida. É muito mais rápida e o impacto da vida em você, ele é um pouco menor, porque você tem carcaça para... Você tem carcaça física e você tem carcaça emocional para absorver certos, não resolve tudo, gente, mas certos impactos da vida cotidiana, puta que pariu, mais meia hora. Certos impactos da vida cotidiana, a condição física, ela amortiza. Assim, fazendo um comparativo, estou completando, né, um mês de planilha essa semana. Minhas 2 primeiras semanas eu lembro que eu fazia, por exemplo, o primeiro treino, cara, eu só ia conseguir correr 2 dias depois. Porque logo no dia seguinte eu acordava com a perna dura ainda, sabe? A coxa fazendo aqueles movimentos, meu Deus do céu. E hoje, essa semana aconteceu exatamente a mesma coisa, né? A gente teve um treino um pouco mais pesado na quinta-feira, na sexta-feira ontem eu fui correndo pro trabalho, sabe? 5 km, baixo sol, meio-dia, foi sensacional, e amanhã eu vou correr. E você chega sexta-noite bem, você tá bem, você chega sábado de manhã bem. Tô inteiro, tô entendeu? zero. Eu te falo que o meu sábado hoje está muito mais pesado pela falta de sono, porque eu tenho uma cervejaria à noite, do que o fato de eu ter corrido mesmo. Segunda-feira seria interessante a gente conversar, porque amanhã vocês vão correr na Restinga, que é areia de praia. Areia de praia, raiz, tem essas coisas? Não é. Tem um trecho que tem assim, você passa tipo na Restinga na beira da praia, tem uns cordões de salsa da praia, mas é tranquilo, mas como vocês já estão correndo na areia, vai ser tranquilo, mas é diferente, né? Vai ser bacana. Acabou! Chega desse episódio. Até o próximo, galera. Então é isso. Fiquem bem. A vida é uma corrida. Hoje o oferecimento da Bravico Cervejaria Vila Velha. Você procura lá no Instagram o @Fábio Anselmo. Essa cervejaria vai mudar de nome. Não pode falar ainda. Não posso falar, que vai ser no tema do gladiador, Russell Crowe. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Vai ficar para um outro episódio. Nosso primeiro videocast pode ser? Já vai ser com a programação visual nova. Beleza. Bacana. Combinado. Porta aberta. Valeu, galera. Muito obrigado. Pessoas, fiquem bem, cuidem-se, cuidem da família de vocês. Vamos pro próximo episódio.